pessoal, seja bem-vindo a mais um bloco Verbo na TV. Eu sou o pastor Darren Ray, pastor da Igreja Evangélica Verbo da Vida em Aracaju, e eu quero lhe convidar para visitar uma das nossas igrejas aqui no estado de Sergipe. Sabe, durante o meu tempo de cristão, eu já participei em muitas santas ceias. E uma das coisas que a gente lembra durante esse tempo é justamente a morte de Jesus. Só que eu tenho observado com algumas pessoas que parece que o ambiente se torna um tipo de velório, onde pessoas estão lamentando aquilo que Jesus sofreu. E é óbvio que eu não estou diminuindo em nada aquilo que Jesus sofreu na sua morte na cruz. Mas, na verdade, Ele morreu com um propósito. E foi justamente para trazer muitos benefícios para nós. Então, nós entendemos que a morte foi terrível, mas Jesus não está morto hoje. Ele ressuscitou e hoje, como cristãos, podemos desfrutar de tudo que aquela morte nos trouxe. Então, a Santa Ceia deve ser um momento de grande alegria e de celebração. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje na minha mensagem, então fique ligado e seja edificado. Quero ministrar justamente sobre algumas coisas da Santa Ceia, especificamente o discernimento do corpo. O problema que precisamos identificar ao tomar a ceia é se estamos discernindo o corpo ou não. Tomar a ceia de forma indigna é tomá-la sem discernir o corpo de Cristo. Amém? Ok, isso é uma maravilha. Mas o que significa discernir o corpo de Cristo? Precisamos entender e vamos ver isso. Mas observe que Paulo fala que várias pessoas não discerniram o corpo de Cristo ao tomar a ceia, e ele disse, por causa disso, tinham muitos fracos, e quando ele falou sobre isso, ele estava falando em todas as esferas, estavam fracos fisicamente, fracos emocionalmente, fracos espiritualmente. E ele disse, tinha outros que tinham dormido, e quando ele usa a palavra dormir, ele estava falando literalmente sobre a morte. No Novo Testamento, a palavra dormir é uma analogia da morte física. Existe uma coisa que precisa ser dita aqui, que algumas pessoas, e isso veio de uma visão religiosa, no mau sentido, de que quando uma pessoa morre, especialmente jovem, a religião responde, mas é porque Deus quis. É porque, na verdade, Deus precisava dessa pessoa lá no céu. E Ele chamou para si. Queridos, eu sei que isso soa bonito. Eu sei que isso até alivia emocionalmente um pouco, porque tira toda a responsabilidade de qualquer pessoa. Mas a verdade é que não é a palavra de Deus. A verdade é que tem pessoas que morrem antes do tempo. Que não foi Deus que programou, não foi Deus que planejou, foi alguma coisa que nem eu nem vocês somos juízes para dizer o que foi, mas não foi Deus que fez. Now, Paulo, ele falou em uma certa passagem, quando ele estava falando, na verdade era a última carta dele, e ele estava se preparando para a morte, ele sabia que iria morrer. E ele disse, eu terminei a minha carreira. Em outras palavras, olha, eu cumpri minha missão. Tudo que Deus me deu para fazer, eu fiz. Agora está chegada a hora para eu partir. Jesus também falava, ele preparou os seus 12 durante 3 capítulos, João 14, João 15, João 16, ele sabia que estava se aproximando a sua morte, e lá na cruz ele diz, está consumado.
eu fiz. Mas, queridos, tem muita gente que morreu e que está para morrer, que não terminou a sua carreira. Que por um motivo ou outro morreram e estão morrendo antes do tempo. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. O que é que precisamos examinar na nossa vida ao tomar a ceia? Se estamos discernindo o corpo ou não. Mas como é que você discerne o corpo? Eu creio que existem 3 formas para discernir o corpo. Quando Jesus reuniu para fazer a ceia com seus discípulos, ele pegou o pão e ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Então, quando Jesus tomou essa ceia, ele disse que o pão representava o seu corpo. Agora, para ter um entendimento pleno do que Jesus estava falando aqui, na verdade, é necessário ler em conjunto com este versículo, Mateus 15, versículo 26, que diz assim, Jesus também falando, ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora, sobre o que Jesus estava falando quando ele disse isso? Ele estava falando para uma mulher cananeia que tinha procurado ele para curar a sua filha. A sua filha tinha uma doença, alguma enfermidade que a Bíblia não estipula, mas ela pediu a Jesus cura e foi isso que ele respondeu. Ela pediu a Jesus cura e Jesus falou sobre pão. Então, o próprio Jesus comparou a cura de doenças com pão. Agora, então nós vemos que em 1 Coríntios 11, Jesus disse que o pão representa o seu corpo. Em Mateus 15, ele diz que o pão representa cura. E na verdade, Jesus disse isso porque as duas coisas estão associadas uma com a outra. Jesus, ele foi o nosso substituto na cruz. E como nosso substituto, ele passou por 2 tipos de sofrimento. O sofrimento espiritual e o sofrimento físico. E o sofrimento espiritual que ele passou representa a bênção espiritual que veio sobre nós. O sofrimento físico que ele passou representa a bênção física que veio sobre nós. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 24, por suas chagas fostes sarado. Aleluia. Pedro declarou que foi pelas chagas de Jesus que nós fomos sarados. E na verdade ele estava apenas citando Isaías, que tinha dito isso antes. Então Isaías disse isso antes de Jesus vir. Pedro disse isso depois de Jesus ter vindo, que é pelas chagas de Jesus que fomos sarados. Agora, onde foi que Jesus sofreu as chagas? Foi no seu corpo. Então, foi o que Jesus passou no seu corpo que trouxe a cura física para o nosso corpo. Jesus providenciou saúde e cura para nós por meio do seu corpo. E quando nós tomamos a ceia, sem reconhecer isso e sem crer nisto, não estamos discernindo o corpo. Sabe que tem pessoas espalhadas em diversas igrejas que tomam a ceia todo o primeiro domingo de cada mês. Enquanto estão tomando a ceia, ou antes ou depois, quando trata do assunto de cura, elas dizem: se Deus quiser, Ele vai me curar. Se for na vontade de Deus, então Deus vai
fazer alguma cura. Sabe que isso é falta de discernir o corpo de Cristo? Isso é falta de reconhecer que pelas chagas que Jesus levou sobre si, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores no seu corpo. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Igreja Verbo da Vida? Acesse o site verbodavida.com/Aracaju ou redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Temos também o aplicativo Verbo Aracaju App, um aplicativo completo onde você recebe tudo em primeira mão. Lá você encontrará mensagens edificantes, fotos, vídeos e muito mais. E você pode baixar agora mesmo. Está disponível para Android, iOS e o Windows Phone. Verbo Aracaju App, onde a informação chega até você. Apresentamos agora para você a escola bíblica que mais cresce no país, o Rema Brasil. O Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil é uma escola de caráter interdenominacional, cujo propósito é capacitar homens e mulheres para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. O Rema tem recebido e formado cristãos de várias denominações, sempre com testemunho positivo a respeito dos efeitos transformadores ocasionados pela palavra revelada. A duração do curso é de apenas 2 anos. Venha fazer parte dessa escola que tem edificado vidas ano após ano. Para mais informações, acesse o site rema.org.br ou pelo telefone 3214-7556. O Rema Brasil espera por você.